E hoje nós vamos aprender sobre a famosa alça de arraste. Para quem não conhece, a alça de arraste é quando nós selecionamos uma célula, a alça de arraste é esse quadradinho pequenininho que fica aqui no canto inferior à direita, onde eu estou posicionando o mouse aqui, ó. Quando eu encostar o mouse, colocar o mouse em cima desse quadradinho, ele vai virar uma cruzinha. E aí significa que eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para ele fazer um preenchimento inteligente do conteúdo que eu selecionei na primeira célula. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, como que funciona a alça de arraste. Né? Então, o primeiro exemplo aqui, na célula A1, eu coloquei o número 1, como vocês podem ver. É só olhar aqui também na linha de entrada, né? Tá o número 1. Eu vou clicar na alça de arraste, eu vou posicionar o mouse até ver essa cruzinha, vou clicar com o botão esquerdo, segurar o botão e vou arrastar sem soltar o botão do mouse. Eu vou continuar segurando o botão. Observe que ele vai fazer um contorno rosa, né? E logo abaixo da cruzinha está aparecendo o número 2 para mim. Significa que se eu soltar o botão do mouse, ele vai completar a célula A2 com o número 2. Só que eu não vou soltar, eu vou descer mais. A célula A3 ele vai completar com o número 3 e assim sucessivamente. Se eu for até o 10, ele vai completar para mim com a sequência, né, dos números. Eu vou soltar o botão do mouse e observe, ele percebeu que eu estou querendo fazer uma sequência de número, né? E ele foi completando para mim 2, 3, 4, 5 até onde eu soltei, que foi no 10. O exemplo à direita, né, na célula B1, eu coloquei janeiro, né, que é o mês de janeiro. Eu vou novamente na alça de arraste até virar uma cruzinha, clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto. Observe, logo abaixo da cruzinha, ele já me mostra que vai completar com fevereiro, a célula B3 com março, B4 com abril e assim sucessivamente, até eu chegar em dezembro. E se eu descer mais, ele volta de novo, né? Pois nós só temos 12 meses, então ele volta para janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. Eu vou soltar aqui em dezembro. Ok. Observe que, até só uma observação interessante, no LibreOffice, assim também como no Excel, os números são posicionados à direita e o texto, ou qualquer coisa que não seja considerado número, é posicionado à esquerda da célula. Se vocês verem aqui, o número está bem no cantinho à direita e o texto já está aqui no cantinho à esquerda. Só uma observação, tá? Vamos para o terceiro exemplo. Eu abreviei, né? Coloquei somente as 3 primeiras letras do mês de janeiro. Se eu clico, seguro e arrasto, ele vai completar para mim até dezembro utilizando somente as 3 primeiras letras, né? Jan, Fev, Mar. Aqui eu já utilizei domingo, né? Então ele tem que completar com os outros dias da semana em sequência. Para eu chegar no sábado. Se eu descer novamente, ele repete, né? Domingo, segunda. Aqui eu abreviei com as 3 primeiras letras, né? Então ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o mês. Ele vai fazer os dias da semana abreviados. E para a gente finalizar, eu tenho 3 valores aqui na coluna F, né? 1, 2, 3. E eu tenho 3 valores na coluna G, que também é 1, 2, 3. Na coluna H, eu vou fazer uma fórmula. Caso vocês ainda não tenham aprendido fórmula, isso vai ser visto mais adiante, mas o que eu quero mostrar aqui não é a fórmula em si. Eu vou criar uma fórmula aqui, toda a fórmula começa com igual, e nessa fórmula eu vou fazer a soma do que está em F1 e o que está em G1. Então, eu vou colocar aqui F1 mais G1. Quando eu pressionar Enter, o resultado aqui vai ser o que está em F mais o que está em G1. Então vai ser 2, né? Ok. Para eu não precisar fazer o mesmo aqui, né? Fazer a soma do que está em F2 e G2 e depois repetir aqui também a soma do que está em F3 e G3, eu posso usar a alça de arraste. Eu vou clicar aqui no cantinho inferior à direita, vou arrastar e de novo. E olha só, em vez dele repetir para mim, em vez dele copiar o valor, ele entendeu que eu tenho uma sequência de células aqui dentro. Só para vocês entenderem melhor, a gente está vendo aqui na célula H1 o número 2, na célula H2 o número 4 e na célula H3 o número 6. Mas o valor real dessas células não é o que a gente está vendo, é o que está na linha de entrada. Então, o valor real da célula H1, perdão, é F1 mais G1, que seria
1 mais 1. O valor real na célula A2 é F2 mais G2. É o somatório do que está em F2 mais o que está em G2, que é 2 mais 2. E o valor real da célula H3 é essa fórmula, né? A igual F3 mais G3. Inclusive, eu selecionei, o LibreOffice já até me mostrou aqui o que eu estou selecionando. Então, o conteúdo real é o que aparece na linha de entrada, não o que eu vejo na célula, ok? O conteúdo real é a fórmula, igual F3 mais G3. Então, quando eu usei a alça de arraste aqui é só apertar o ESC, tá? Para desfazer aquela seleção que estava aqui embaixo. Então, quando eu usei a alça de arraste entendeu que eu quero continuar descendo, que quando eu descer para a célula de baixo, eu quero fazer o valor das células que estão alinhadas a ela, né? Então, resumindo, quando eu desço para a célula de baixo, o valor aqui também desce. Então, aqui de F1 e G1 vai ser F2 e G2, porque eu desci uma célula. Se eu descer mais uma célula, o F2 e o G2 vai descer uma célula também. Eles vão para F3 e G3. Isso se chama relação referencial, né? Isso aí a gente pode abordar mais à frente, né? A gente tem o relacionamento misto, o absoluto e o referencial. O referencial é esse que vai seguindo a lógica. Quando você desce uma célula, a referência, que no caso é essa daqui, também desce uma célula. Se você move uma célula para a direita, a referência também é encaminhada para a direita. E a absoluta é aquela que é fixa. Então, se eu descesse aqui, essa referência continuaria focada no F1 e no G1. Isso eu posso fazer um vídeo extra mais para frente para a gente poder entender um pouco sobre referência. Mas isso é uma coisa mais abordada em concurso. Então, ficamos por aqui.